Alô? Alô? Mais uma vez pulando a cerca com vocês. Dia 30 de julho de 2010. Pulando a cerca não é sacanagem. Pulando a cerca é dar visibilidade, dar um novo tom. E pular a cerca, a população brasileira, há 510 anos, vem pulando a cerca com todos os obstáculos. Pular a cerca é uma coisa para a gente pular. A gente enxerga o outro lado, por cima, por baixo, pelo meio, pular a cerca. E o programa Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. Sempre foi, porque esse canal pertence à UF, Universidade Federal Fluminense, pertence à população brasileira. Então, Pulando a Cerca é um programa totalmente inusitado. Não tem pauta, não tem censura, não tem roteiro. E o apresentador do programa, eu, Daniel Sutoriansky, também sou uma pessoa inusitada. É o único apresentador do mundo que teve AVC ou derrame e continua no ar. O AVC mata 250 mil pessoas por ano no Brasil, imagina, hein? Você sabia? E 1 milhão de pessoas ficam sequeladas, ficam invisíveis para a sociedade. Que tragédia, né? Olha, aqui não vamos nunca deixar a população brasileira ficar AVCizada socialmente e com a doença. Então, o convidado de hoje, olha, eu estou do lado, quem sabe, do Ivan Pinheiro. Ivan Pinheiro, que é candidato à presidência da República e, que importante, legal, pelo PCB. Ivan Pinheiro, vamos pular cerca, que não existe. Ivan Pinheiro, tudo bem? Daniel, tudo bem? Tudo, tá nervoso? Nem um pouco. Fez xixi? Não, eu fico aqui à vontade. Mas fez xixi? Fiz xixi, subi, rememorei toda a minha vida, subi essas escadas, eu fui contando cada degrau, e tem o mesmo número de degraus que os anos de vida que tenho. Tem 64 degraus. E o Ivan disse que... E aí cada escada era um ano que eu me lembrava, da minha infância. Oi? Peraí, deu um problema. Deu um AVC no programa. Então, tá ligado? Alô? Pronto. Tá bom? Tá bom agora? Vamos, aqui é pulando a cerca. Tudo que acontece é a vida, Claro. Não tem corte. É um programa editado, não é uma superprodução global. Não, Isso é que é a grande virtude do programa. Tá legal? Então, Porque aqui, o interessante desse programa, Daniel, é que não tem aquela coisa chamada teleprompter, não tem nada em que aqui. o sujeito fala o que está lendo, o que escreveram para ele. Pois é, aqui não Aqui tem nós estamos falando o que sai da nossa cabeça, Claro. do nosso coração, Então, o de Ivan, improviso. olha só, o Ivan disse que tem 64 anos. É garoto, eu tenho 95, é garotinho ainda. Está começando a vida agora. Ivan, como sempre nós fizemos, nós convidamos todos os candidatos à presidência da República, igual aqui em entrevista. Uns vieram com você, os outros declinaram. Pode ser que ainda venham também, porque a eleição
até 3 de outubro. Nem tivemos resposta. Mas, tudo bem. Achou que aqui era muito Talvez, cerca, muito... Não é só por isso, talvez porque os chamados grandes candidatos já têm tanto tempo na televisão, nacionalmente, que para eles isso aqui, eles subestimam. Então, mas para mim, que vou ter 57 segundos na televisão, isso aqui é um latifúndio. Então eu tenho 45 minutos. Ivan, olha só, vou perguntar, como perguntaria a qualquer candidato, não tem restrição alguma, pessoal, política, nada disso. 3 perguntas só. Quem é Ivan Pinheiro? Por que pretende ser candidato à República? E qual o programa partidário para a presidência da República do PCB? Só isso e vou ouvir, se conseguir. Daniel, você fica à vontade, se você quiser interromper, ou então... E eu estou aqui também para responder qualquer pergunta. Então, quem é Ivan Pinheiro? Pois é, eu sou um militante comunista. Isso é que eu me defino e me sinto assim, me reivindico assim desde 14 anos, quando li um livro, A Mãe, de Máximo Gorki, e ali eu me entusiasmei pela revolução, pelo comunismo, e estou desde então tentando pular a cerca do capitalismo. Fui do movimento secundarista, fui dirigente do Grêmio Estudantil do Pedro II, depois na universidade, que eu estudei Direito na UEG, né? Antiga UEG, quando o Rio de Janeiro era separado em 2 estados, eu fui diretor do centro acadêmico, né? Como a maioria dos meus colegas ascendeu, né? E emergiu na vida, e muitos abandonaram a luta, os estudantes da UERJ, hoje, de Direito, acabaram me homenageando com o meu nome a sala do diretório acadêmico. Eu tenho a impressão que foi por falta de opções também, porque eles ficaram procurando alguém que continuasse na luta e me acharam. Eu tive uma experiência de ligação com o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, nos anos 70. Eu fiz parte daquela geração que achava que era possível lutar contra a ditadura pelos meios legais, até que, empolgados pelo crescimento do movimento estudantil, até o momento em que as nossas passeatas, que começaram com 500 pessoas, chegaram a 100 mil, bateram no teto e a ditadura resolveu dar um golpe em cima do golpe, e em dezembro de 1968 editou o Ato Institucional número 5, fechando toda a possibilidade de resistência democrática no campo da legalidade. Estabelecer a censura prévia, o decreto 477, que fechou os diretórios acadêmicos, intervieram em todos os sindicatos combativos, fecharam o Congresso Nacional, e aí nós, uma parte da geração, que é a mesma geração nossa, né? Uma parte dessa geração desistiu da luta, foi cuidar da sua vida. Uma outra ainda ficou um pouco na contracultura, né? Era uma época, além do guevarismo, além da revolução, era também uma época de liberdade sexual, de questionamento à cultura do status quo, né? E teve uma parte, não sei, acredito que menor, entre a qual eu me incluo, que continuamos na luta. Eu saí do MR8 porque eu entendi que a luta armada, que nós, uma parcela da nossa juventude, estava levando efeito, ela era valorosa, ela era corajosa, mas ela era incompatível naquele momento não era a melhor maneira de derrubar a ditadura naquele momento. E eu comecei a achar que a linha política do PCB, que era uma linha política de frente democrática, de unir todos aqueles setores e segmentos e personalidades contra a ditadura, que ela era mais eficaz para derrotar a ditadura. Eu tenho a impressão que foi isso que derrotou. Em 1976, eu entro no PCB, uns 2 anos depois
eu viro candidato a presidente do Sindicato de Bancários, sou eleito, depois de um processo eleitoral dramático, em que a gente ganhava a eleição e a ditadura anulava, intervenção no sindicato. E aí tem, o PCB passa por uma fase complicada, eu vivi toda essa parte, a chegada do Prestes, né, que a militância aqui não sabia que o partido estava dividido, a saída do Prestes foi muito dolorosa para nós. Depois, na década de 80, o PCB teve uma grande luta interna entre uma maioria da direção nacional do partido que não conseguia entender a necessidade de fazer uma inflexão na linha política para ser uma linha política mais à esquerda, de frente popular ou de frente esquerda. E tem esse drama todo da década de 80, e depois vem 92, em que a maioria da direção do partido, mas não das bases, resolve acabar com o PCB, um partido histórico fundado em 1922, e eu e alguns companheiros aqui no Rio, sobretudo Horácio Macedo, Azuleide Faria de Mello, resolvemos criar um movimento em defesa do PCB e mantivemos o PCB. E foi um processo de reconstrução do PCB, isso tem 18 anos, e para nós, apesar desse tempo exíguo de 18 anos, nós estamos numa fase que nós chamamos de reconstrução revolucionária do PCB. E usamos essa palavra revolucionária, é bom os ouvintes saberem, não é uma proposta de luta armada. Nós falamos de revolução no sentido de mudanças radicais no Brasil. O Brasil, que é um país capitalista, não poderá mudar nada para melhor com medidas pontuais, cosméticas, com maquiagens, com reformas, porque o capitalismo, para nós, é irrecuperável, ele é irreformável, ele é desumano e ele é corrupto por sua própria natureza. Então nós resolvemos apresentar essa candidatura e queria deixar claro aqui aos ouvintes aqui dessa simpática emissora e desse programa maravilhoso dirigido pelo Daniel, que tem tudo a ver conosco, né? Pulando a cerca, né? Eu só não vou propor a minha campanha usar isso como slogan, porque senão seria uma cópia e seria... Mas pode usar. Imagina assim, pulando a cerca, né? É fantástico isso. Um momento, você falou da tua história, começou no Pedro II. Eu também fui do Pedro II na mesma época. Qual o Pedro II, da Zona Norte? Zona Sul. Zona Sul. E é porque você era mais burguês que eu, estava na Zona Sul. Estou brincando. Tá bom. Até porque no Pedro II não tinha esse negócio. O Pedro II, e você ganhou muito com isso, e eu ganhei muito com isso, então, era o colégio mais policlassista que tinha. Isso, eu participei do diretório, continuei a participar politicamente, partidariamente, uma história muito parecida, só que foi de fazer medicina. Mas todo mundo, em geral, que tem uma consciência não AVCizada, participou da mesma história, da mesma repressão, na mesma ditadura e no mesmo pular cerca. Como você pulou a cerca e é candidato a presidente da República. Então, perceber, pulando a cerca. Então, quando pergunta por que eu resolvi ser candidato a presidente da República, eu digo a você que eu não resolvi nada. Eu nunca pensei em ser candidato a presidente da República, isso nunca fez parte dos meus planos, né? Meus planos sempre levam em conta um horizonte de transição para o socialismo. Eu sou um militante político. Na realidade, eu estou cumprindo uma tarefa do coletivo. Eu sou o secretário-geral do PCB, nós mudamos a nomenclatura uns 5 anos atrás, acabamos com aquela ideia do presidente nacional, do presidente regional de partido, que num país presidencialista como esse, é uma sinalização muito ruim
para um partido como o nosso, que é um partido que aposta na direção coletiva, então nós voltamos à nomenclatura antiga. Eu sou o secretário-geral do PCB. E com toda a franqueza, Daniel, daqui a 2, 3 anos, né, quando alguém ou eu mesmo falar da minha vida, eu vou encher a boca muito mais para dizer que eu sou, que eu fui o secretário-geral do PCB, do que um ex-candidato a presidente da República. Eu queria ser muito franco com os telespectadores. Eu não serei eleito presidente da República, porque é impossível, nessa manipulação midiática em que se tornaram as eleições brasileiras, com 2 anos de antecedência, já se escolhem os candidatos no campo da ordem que podem ganhar, num critério de que não vão fazer mudanças profundas e profundas radicais, e com a falta de democracia nas eleições, porque democracia é começar uma disputa em condições de igualdade, e as condições são absolutamente desiguais, do ponto de vista de tempo de televisão. Você chega ali na banca de jornal, você pode comprar todos os jornais do Brasil, só existe 2 candidatos, e agora apareceu uma terceira também, que é para passar a impressão de que você pode ter uma terceira alternativa. Você tem direito aqui, como se fosse no Rio, a ser Flamengo ou Vasco, né? Mas aí apareceu agora um Botafogo, um Fluminense, como uma alternativa, que é para não surgir uma outra. Essa terceira candidatura é uma espécie de um dique de contenção para que não emerja uma candidatura alternativa, como a nossa, que vai transformar essa eleição numa campanha muito mais política do que eleitoral. Nós queremos muito voto mesmo, mas não na ilusão de que vamos ganhar a eleição. Queremos muito voto para mostrar que o povo brasileiro quer fugir dessa mesmice e quer uma outra alternativa, um voto de protesto, um voto contra o sistema. O voto pulando a cerca. Um voto pulando a cerca, né? Que é um nome fantástico. Esse nome me remete a um movimento social brasileiro que está sendo satanizado pelas elites, justamente por fazer cumprir a Constituição. A Constituição brasileira diz que a terra tem que ter um papel social. E se depender do Congresso Nacional, nunca vai ter uma reforma agrária. Porque como a eleição burguesa é desigual, a grande maioria dos deputados e senadores são burgueses, capitalistas, latifundiários, que tiveram dinheiro para comprar os seus mandatos, para as empresas financiarem seu mandato, seus jatinhos durante a campanha, grandes marqueteiros que ditam para ele o que eles querem dizer, o que eles precisam dizer na televisão, não necessariamente o que eles pensam, mas necessariamente o que dá voto, mesmo que não tenha nenhum compromisso com isso. Eles não têm condição de vir aqui nesse programa, que aqui nesse programa não tem edição, não tem corte, não tem teleprompter, não tem nenhum marqueteiro do meu lado, diga isso, diga aquilo. Então, é impossível numa eleição dessa a gente poder aspirar a isso. Então, é uma espécie de uma campanha manifesto, né? É uma campanha para denunciar o capitalismo. Nós vamos fazer propostas absolutamente inusitadas, nós vamos fazer um contraponto na televisão contra a mesmice, contra o pensamento hegemônico único, né, que a televisão brasileira, né? E aqui a alegria de eu estar aqui é que eu estou talvez no único programa que será democrático em toda essa campanha. Aqui o Daniel está dando 45 minutos para cada candidato a presidente da República. Quando começar essa campanha, os 2 candidatos principais terão em torno de 75% do tempo da televisão contra os outros. Afora o fato de que as grandes televisões só vão chamar para os debates aqueles que eles consideram os candidatos da primeira divisão. Criaram na política brasileira uma espécie de primeira divisão de futebol ou então de acesso de escola de samba.
nós estamos na segunda divisão, né? E o pior é o seguinte, é que pelo menos no futebol e na escola de samba é democrático, né? Porque passa na televisão a segunda divisão, né? E tem recursos também da Liga das Escolas de Samba, tem recursos, né, da CBF. Quantos times já foram para a segunda divisão e voltaram para a primeira divisão? Quantas escolas de samba? Mas eles querem congelar o quadro político brasileiro. Isso é um processo mundial que eu chamo de americanização da política, para que em cada eleição, para não fugir do controle da burguesia, e um candidato alternativo contra a ordem que quer pular cerca não possa emergir e ser objeto de possibilidade de eleição. Então, eles sempre escolhem 2 candidatos cujas divergências são a maneira de administrar o capitalismo. Então, é igual o Partido Republicano e o Partido Democrata. Esse é o modelo. É mais ou menos a diferença entre a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. Ivan, e quais são as propostas revolucionárias do PCB à presidência da República? Pois é, Daniel, nós vamos dizer coisas assim que vão fazer o povo refletir. Por exemplo, há um senso comum de que o Estado tem que ser mínimo, que o mercado é que regula. Quantas vezes você vai para a televisão, todos aqueles economistas que te manipulam diariamente, porque a televisão burguesa agora bota técnicos para falar na televisão, como se fosse a verdade, porque ele é um técnico, né? E eles dizem o seguinte: não, que o Estado atrapalha, o que regula é o mercado. E aí é interessante, eu queria conhecer o mercado, me apresentar. Eu estou conhecendo o Daniel, eu queria conhecer o mercado, porque às vezes prazer, mercado, porque aí eles dizem assim: não, o mercado está muito nervoso hoje, está muito volátil, né? E aquilo tudo é uma manipulação muito grande. Agora, eles são tão cretinos, os burgueses capitalistas e imperialistas, que viviam dizendo que o Estado tinha que ser pequeno. Na hora que deu aquela crise, que nasceu no epicentro do capitalismo mundial, que foi nos Estados Unidos, e que bancos importantes, uns inclusive que ranqueavam o risco de um país, começaram a falir, aonde eles foram saquear para resolver aquelas falências? O Estado que é mínimo. É um Estado que não tem dinheiro para saúde e educação, mas tem para salvar banco. Então nós vamos dizer na televisão o seguinte: nós queremos um Estado forte, máximo, no sentido de ser forte, eficiente e a serviço dos trabalhadores. Por que a serviço dos trabalhadores? Porque não basta ser estatal. A estatal tem que ser estatal, pública, a serviço dos interesses populares e não dos interesses privados. Porque aqui no Brasil, em outros países capitalistas, você tem estatais que, ao invés de servir ao povo, servem às elites. Vou dar um exemplo de um dos maiores bancos de fomento do mundo, tem sede aqui no Rio de Janeiro, que é o BNDES. E eles financiam o quê para fomento da economia popular? A especialidade dele é alavancar empresas brasileiras para se expandirem como multinacionais no exterior. É isso que ele faz o tempo todo, 90% da atividade. Ou então para ajudar as empresas a se fundirem para ficar mais fortes, ajudar a Sadia e a Perdigão a ficarem juntas, enfim. Chega ao ponto de um banco público ajudar a monopolização e a oligopolização da economia. Então nós vamos estar dizendo lá o seguinte, nós vamos dizer na televisão o seguinte: se não mudar o Estado brasileiro, nada resolve. Então nós temos que mudar a política econômica radical, porque dizem que a política econômica no Brasil vai bem. Aí eu pergunto, vai bem para quem, cara pálida? Vai muito bem para os banqueiros, que nunca tiveram tanto lucro. Vai muito bem para o agronegócio. Vai muito bem para as empreiteiras brasileiras que estão se expandindo no mundo todo, nesse afã do Brasil se tornar uma grande potência capitalista mundial. Mas a economia vai bem para eles.
há 3 dias atrás, saiu o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, um programa sério feito pelas Nações Unidas, e o Brasil ganhou uma medalha de bronze ao contrário. O Brasil está no 3º grupo de países mais desiguais socialmente do mundo. Né? Notícia publicada no Globo. Publicada em todos os jornais do mundo, porque isso foi um processo mundial. Nós empatamos com o Uganda e com o Equador, estamos melhores com o Haiti, olha que interessante, do ponto de vista da desigualdade. Não é de número de ricos, não, porque isso a gente dá de banho no Haiti. É que tem tanto pobre que na hora de fazer a média do desenvolvimento social, nós perdemos para o Equador, perdemos para Honduras, Costa Rica, Guatemala. Muito interessante. E é interessante que nesse ranking eles excluíram um país, para não dar um exemplo. Nesse país do ranking da América Latina, de desenvolvimento social, não estou dizendo de PIB per capita, estou falando de índice de desenvolvimento social. Eles excluíram um país que não tem ninguém na rua, que não tem ninguém passando fome, que não tem ninguém sem escola, sem saúde, não tem criança dormindo na rua. Esse país eles não botaram porque tirariam em primeiro lugar em índice de desenvolvimento social, porque lá foi implantado o socialismo e é uma linda e querida ilha chamada Cuba. Esse não foi ranqueado, porque senão ia pegar mal. Então, temos que acabar com a autonomia do Banco Central, temos que fazer uma reforma tributária, mas não a que eles dizem na televisão, que é para desonerar as empresas. É o contrário, é para isentar o imposto de renda dos trabalhadores, porque salário não é renda, é salário, né? E temos que taxar as grandes riquezas, as grandes fortunas, os grandes bancos, e temos que reestatizar todas as empresas brasileiras que foram privatizadas a preço de banana, as estratégicas, e aquelas que, mesmo se parecendo estatal, não são estatais. É o caso do Banco do Brasil, que não é mais um banco estatal. O Banco do Brasil hoje é um instrumento para servir, para dar anistia, né, a pecuarista, fomentar o agronegócio. Nesta crise recente, o Banco Votorantim, que é o banco do Antônio Hermílio de Moraes, ia falir. E com ele ia falir também empresas que mexem com eucalipto. E o governo federal mandou o Banco do Brasil comprar, dar dinheiro para o Votorantim e não morreu. E o Banco do Brasil comprou a Votorantim, pagou mais do que ela valia, e na hora de escriturar quanto comprou, diz que comprou 49%, que era apenas para o Antônio Hermílio continuar dominando. Então não é esse Estado que nós queremos. E uma das bandeiras nossas importantes é a reestatização da Petrobras. Por que reestatização? Porque ela já foi estatal, quando a Lei 2004 foi implantada no Brasil, com a força do movimento de rua, de massa, né? E tinha um monopólio estatal do petróleo, que começou a ser flexibilizado na Constituição de 88, depois no governo Fernando Henrique. Então, reestatização significa voltar a ser estatal, porque hoje a Petrobras é 32% estatal e 68% pública, né? O maior detentor individual de ações da Petrobras é Jorge Soros, que é o que, a quem não tem ouvido falar, é o maior investidor do mundo. Ele chama-se de mega investidor. Então nós queremos uma Petrobras que não seja para encher o bolso de banqueiros e de investidores. Queremos uma Petrobras cujo resultado da exploração do nosso petróleo sirva para atacar e resolver problemas sociais brasileiros sérios. Podem dizer tudo do Chaves, porque a burguesia satanizou o Chaves como um ditador, como um histriônico, mas na Venezuela e na Bolívia, o Estado está avançando na resolução
de grandes problemas. Eu conheço razoavelmente esses países em que eu frequento para dar solidariedade. Tanto na Venezuela quanto na Bolívia, foi erradicado o analfabetismo, reconhecido pela Unesco, um diploma de país livre do analfabetismo. A educação pública, a saúde pública estão sendo recuperadas. Caracas é uma cidade igual ao Rio de Janeiro, cercada de morros e favelas, onde moram as pessoas de baixa renda, né? Mas só que é o seguinte, lá é claro que tem um policiamento, mas não entra um caveirão atirando e matando todo mundo, porque antes de entrar o caveirão, que não existe, entrou, principalmente nas favelas venezuelanas, um projeto chamado Bairro Adentro, em que leva médico, dentista, educação, qualificação profissional. Então, nós estamos defendendo a Petrobras 100% estatal. E temos uma proposta revolucionária porque é o seguinte, Daniel, nós vamos fazer propostas, mas nós não acreditamos que no Brasil umas soluções técnicas geniais, demagógicas, vão resolver os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil só se resolvem com a mudança do caráter do Estado, com o fim dessa política econômica e com mudanças radicais. Então, nós dizemos, por exemplo, aí alguém pergunta assim para nós, e aí, o que vocês vão fazer na segurança, para resolver o problema da segurança no Brasil? Nós até temos algumas propostas, né? Porque não vamos ficar dizendo assim, vamos esperar o socialismo que resolve. Também não tinha sentido. Então a gente ficava em casa, esperava. E tem que resolver alguns problemas. Uma das propostas que faremos é o seguinte, é o fim das polícias militares. Isso não tem nenhum sentido. Isso foi uma criação da ditadura para reprimir o movimento popular, né? E que não tem sentido uma polícia militar. E acaba virando hoje apenas uma política de repressão e não de investigação científica, não é? É o caveirão do BOPE, a polícia militar, virou hoje essa polícia violenta que nós temos aí. Mas nós vamos dizer com franqueza para o povo brasileiro que o problema da segurança no Brasil não será resolvido tecnicamente. Nós não vamos ser demagogos, dizer assim, olha, nós vamos equipar a Polícia Nacional, a Polícia Federal, nós vamos comprar equipamentos novos, vamos qualificar os soldados, vamos aumentar os presídios, vamos aumentar as penas para os crimes hediondos, vamos criminalizar os menores, vamos introduzir a prisão perpétua, a pena de morte. Isso tudo é demagogia, isso não resolve nada, porque o que resolve o problema da segurança é atacar os problemas sociais e atacar as desigualdades sociais, porque aqui, por exemplo, no Brasil, se satanizam os meninos que vendem droga nas bocas de fumo das favelas e chamam eles de traficantes. Eles não traficam nada, eles apenas vendem. A palavra tráfico subentende um movimento internacional. Então, por exemplo, o tráfico negreiro, né? O tráfico de armas, né? O tráfico de contrabando e tem o tráfico de droga. Os traficantes de droga que chegam nas favelas e os traficantes de armas são poderosos capitalistas mundiais que lavam dinheiro, que andam de terno e gravata. Alguns frequentam os salões do poder e os parlamentos e aparecem nas colunas de jornais. Aqueles meninos não passam de varejistas do tráfico, porque são varejistas que não passam de 25, de 26 anos de idade. Então não vamos dizer também o seguinte, que não tem que fazer nada, que tem que liberar tudo. Não é isso. Nós defendemos a descriminalização do usuário da maconha, né?
Mas não vamos dizer com isso que liberou geral. O governo vai botar um outdoor, fumem maconha, não é isso, né? Assim como façam aborto, né? Nós queremos uma descriminalização dessas coisas. Mas o que nós vamos dizer é o seguinte: isso não resolve. O problema do Brasil é político, não é técnico. E podemos dar um exemplo. Existe alguma polícia mais eficiente, mais poderosa, mais equipada, mais treinada e mais numerosa per capita do que a dos Estados Unidos? Não existe. É o país em que, tecnicamente, tem a polícia mais eficiente do mundo. E, no entanto, esse país é um país doente. Os Estados Unidos têm 5% da população mundial e tem 25% da população carcerária mundial, o que mostra que o problema não é apenas técnico. Questão da saúde e da educação. Isso é uma vergonha no Brasil, está tudo sendo privatizado, o capitalismo, no afã da reprodução do capital, torna mercadoria a saúde e a educação. É um escândalo, Daniel. Eu tenho viajado muito o Brasil, eu já fui a 18 estados brasileiros esse ano, alguns mais do que uma vez. O que mais floresce em termos de atividade capitalista no Brasil são faculdades particulares noturnas, né? Caras, né? Suntuosas, são verdadeiros palácios, né? Pelo Brasil afora. Às vezes em cidades pequenas, como Aracaju, a coisa mais imponente que tem é uma faculdade com um estacionamento para 5.000 carros, né? Isso é uma vergonha, né? Nós temos que fortalecer a UF, a UFRJ, as faculdades públicas, e temos que garantir cotas para o ensino público de acesso. Então, o que acontece? Nós vamos propor o seguinte: uma grave taxação tributária dessas escolas, para com esse dinheiro desse tributo, transferir renda para criar e fortalecer faculdades públicas. A questão da saúde, nós temos como uma coisa mais cruel. Talvez a saúde seja hoje o tema que mais simboliza a crueldade do capitalismo. Porque a Constituição diz que a saúde é um dever do povo e é um direito do povo e um dever do Estado. No entanto, a saúde está sendo sucateada. Ela está sendo sucateada porque o poder público está a serviço dos grandes grupos privados de saúde. Eu vou dizer uma coisa aqui para você tranquilamente. Nós aqui, eu e o Daniel, somos exemplos da crueldade da saúde no Brasil. Eu tenho certeza do que eu vou falar. Você teve uma sequela, que já colocou aqui, do AVC, né? E está aqui, vivinho, cheio de saúde, mas certamente é pelo fato de você e eu sermos de classe média. Porque você não deve ter resolvido os seus problemas num posto de saúde. Você deve ter recorrido, gasto algum dinheiro com um plano de saúde, num bom hospital, ainda mais você que é médico e tal. Eu sou um outro exemplo. Por incrível que pareça, eu não tenho plano de saúde por conta. Eu fui para o hospital da prefeitura. É mesmo? Então você deu muita sorte. Deu muita sorte. Talvez tenha dado muita sorte. O fato também de ser médico te ajudou. É verdade, não mas é o padrão não é esse. O padrão não é esse. O padrão é que grande parte de doenças, eu estou aqui me metendo numa seara que é tua, que eu não entendo de doença, eu entendo de doença social, mas muitas doenças só não morre quem tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Verdade. Porque se for para o serviço público, para a fila do hospital... O pessoal lembrou que
eu fui para o hospital da Prefeitura do Rio, no Antes de Niterói, mas é um hospital... Você deu sorte. Eu tive um câncer há 8 anos atrás, eu fumava muito, aqui tem 40 pontos, tiraram vários, e era um câncer que era muito violento, muito agressivo, e que por sorte foi detectado, e por sorte eu tinha um plano de saúde e recursos para ir no hospital e me curar. Eu possivelmente, se eu fosse de baixa renda, eu podia estar morto. É verdade, a saúde, que hoje é a doença, é a maior perversidade com a população brasileira. E o homem que não tem saúde não consegue elaborar. Então é uma coisa terrível, manipulada para ficar doente, avencerizado socialmente e com a doença. Eu acho que esse é o grande panorama do Brasil. Um país muito rico e muito pobre. Potencialmente rico. E muito pobre ao mesmo tempo. Ivan, o tempo, imagino, 45 minutos passou. Esse latifúndio todo Pois aqui. Se fosse no dentista, 45 minutos é 100 horas. Mas no motel não é nada, nem dá para abaixar a calça. Então o tempo é pouco, mas você ter vindo aqui foi uma coisa muito boa, legal. Eu queria te lembrar que você começou a falar que quando você tinha 14 anos, você leu A Mãe de Martin Bork. E isso até hoje está na tua cabeça. Frases inteiras do livro. Então, você continua sendo metaforicamente uma mãe, aquela que cuida dos seus filhos, que tem cuidado, tem atenção e carinho. Não é aquela pessoa que não tem atenção. Então, Ivan Pinheiro, você é uma mãe. Eu estou elogiando você. E mãe é uma coisa muito legal. Eu estou me sentindo muito honrado de ser chamado de mãe. E mãe é uma pessoa muito legal. É tão bom, mãe, que eu queria ter uma que é na esquina. E o teu projeto revolucionário popular é ter realmente uma mãe em cada esquina do Brasil. Pelo menos do no mundo Brasil. Também, porque nós somos internacionais. Mas a gente tem que começar daqui. Mas é verdade, as mães do mundo agradecem o afeto e o carinho. Então, é uma mãe do mundo. Não é? O Ivan é uma mãe do mundo. E o que você falou, a mídia confunde tudo, acha que quem é acima, ou matar quem é acima, uma sacanagem. Olha só, veja só o telespectador, ele tem cara de matar quem é acima. Olha só, pelo contrário, é capaz que criancinha matar o Ivan de satisfação, de afeto, de carinho. Vamos terminar o programa agradecendo ao Ivan Pinheiro pela grande presença, pela materna presença. E vamos terminar. Ivan, a gente termina assim, 1, 2, 3, pulando a seco com você. É uma música. Você vai cantar. 1, 2. 1, 2, 3. O ritmo. Não, eu não sei qual é o ritmo, diga. Se você quiser. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pulando a cerca com você.